Bom dia, pessoal, e aí de novo? Vamos lá, vamos com mais um dia. Meu nome é Felipe Ferreira, eu sou neurologista brasileiro e neurointensivista pelos Estados Unidos e agora fazendo mais uma subespecialização em neurofisiologia intensiva. Então, hoje queria trazer para vocês mais outro cenário. Imagine se o seu corpo começasse a reconhecer o seu cérebro como um inimigo. O que é isso? Bem-vindos novamente ao canal, obrigado por estarem conectando aqui com a gente para falar de neurociências aplicadas, e hoje eu quero trazer um cenário bem inusitado, diria assim. Não é tão comum, mas nós vemos com uma certa frequência no ambiente hospitalar. Eu diria que esses pacientes ficam em acompanhamento por algum tempo nos consultórios. Então imaginem que JZ, ali de seus 30 anos, começa a desenvolver assim um comportamento inadequado, começa a ter problemas de memória de uma forma aguda, assim, recente, dentro das últimas semanas ou dos últimos dias. A família começa a notar que ele não está falando nada com nada, está tendo alguns movimentos estranhos na face, na boca, e ele começou a ter problema de memória. Jovem, 30 anos, começou a ter problema de memória, não está reconhecendo as pessoas, está esquecendo o que tinha que fazer, se perdendo na rua. Isso começou nos últimos dias. E aí JZ, um sábado, ele tem uma crise epiléptica, uma crise em que ele começa a ter tremor no braço direito, e aí a sua família percebe e aí fala, não, agora realmente a gente tem certeza que algo está errado. E aí leva ele para ver um neurologista. Então, prontamente o neurologista identifica que tem algo errado e resolve fazer alguns exames complementares. Dentre os exames, eles pedem uma ressonância, e essa ressonância mostra uma inflamação. O que é isso? Que entidade aí que acontece, pode causar uma alteração num jovem, e alteração de comportamento, na memória e crises epilépticas. Então, essa é uma das entidades, uma das causas que pode estar levando a esse acontecimento. Sempre importante pensar em um amplo espectro de coisas. A causa infecciosa seria mais comum, então uma inflamação do cérebro por um vírus, geralmente o vírus da herpes, é um dos vírus que pode causar essa situação. Mas depois de o neurologista, depois de fazer o diagnóstico diferencial e tirar a herpes das principais suspeitas, assim como outros vírus, como o herpes zoster também, a varicela, fica como uma suspeita a possibilidade disso ser um ataque do seu próprio corpo ao seu sistema nervoso. E a gente intitula isso na neurologia como encefalite, ou seja, encéfalo de sistema nervoso central, principalmente a parte craniana, autoimune, ou seja, o seu corpo está criando anticorpos contra ele mesmo, contra si próprio. Então essa inflamação do sistema nervoso, chamada encefalite autoimune, geralmente ocorre assim de forma subaguda entre dias e semanas, e vai levar a pessoa a poder ter essas alterações de comportamento, crises convulsivas, memória, e inclusive em jovens. Então, felizmente nós temos hoje tratamento para isso, mas é uma situação muito inusitada. Não é comum, tá, pessoal? É uma coisa assim incomum, rara, de acontecer. Hoje já existem eu acho que em torno de 10 ou mais anticorpos que foram identificados que atacam o sistema nervoso. Algumas dessas encefalites ocorrem depois de uma infecção ou, às vezes, de uma vacina também. Mas vacina é um tema polêmico, podemos conversar sobre isso em algum momento, mas é incomum, tá? Coisa rara. E aí, isso foi descrito há um tempo já também. Perceberam que pacientes jovens tinham essa manifestação e às vezes eles ficavam com essa manifestação psiquiátrica pro resto da vida se não fossem tratados com uma sequela, porque é a inflamação do cérebro. Então pensa que vai deixar uma cicatriz, uma atrofia. E é isso. Hoje em dia faz diagnóstico dessas condições com uma análise do seu líquido cerebral, do paciente, e através de uma coleta, na lombar, com uma agulha, às vezes também aqui na nuca, mas é muito mais comum fazer na lombar, mais seguro. E depois de coletar uma quantidade de líquido,
ele é analisado no laboratório, também é analisado, né, a pesquisa desses anticorpos, e com a confirmação desse diagnóstico, é justamente positivo o anticorpo ou uma ressonância com alteração sugestiva em um paciente que tem essas manifestações. O tratamento vai ser com corticoide, né? Mesmo corticoide que a gente vê, né, que a gente toma para outras situações, outras infecções, às vezes numa dose muito mais alta e na veia, e também pode ser realizado algumas outras terapias imunológicas mais complexas. A gente pode conversar em algum momento chamadas plasmaferese, em algumas situações imunoglobulina humana. Então essa é a situação aí que eu queria trazer para vocês, rara, mas curiosa, para quem tem interesse nas neurociências, né? É uma situação que vale a pena ler um pouco a respeito. E tem um colega muito querido aí na Bahia, hoje está em Sergipe, Thiago Nascimento, que é uma grande referência para mim no tratamento dessas encefalites autoimunes. Lá em Minas também tem um grande amigo, Eudes. Então, se alguém tiver nesses estados, se deparar com uma situação dessa, ou querer saber mais sobre essas condições, pode ir conversar com esses grandes profissionais. Beleza? Então, um abraço. A mensagem que deixo de hoje é: algumas situações inusitadas podem causar doenças neurológicas, mas hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente, graças a Deus, tem muito tratamento disponível e também muitas outras tecnologias para fazer diagnósticos precisos dessas condições. Beleza, pessoal? Tenham uma bela terça-feira. Hoje é terça-feira. Pode ser que já não seja quando eu poste. Então, um abraço.